Bom, uma boa tarde inicialmente a todos, muito obrigado ao seu Sérgio. Tive a oportunidade de vir aqui nesse local alguns meses atrás, quando o Geraldo Lemos esteve em Porto Alegre, né, um amigo particular, e agradeço o convite para trazer uma temática que eu particularmente tenho uma predileção muito grande, e acredito que muitos espíritas também têm, por Leon Denis. Se não fosse ele, toda a grande obra de Kardec talvez tivesse tido um desfecho desfavorável, sem a continuidade merecida. Então este homem que acabou, no final da vida de Kardec, podendo conviver com ele um pouco e depois recebia contatos, informações do além de Kardec para dar continuidade, todo esse legado maravilhoso da doutrina para nós, ele escreve, há mais de 100 anos, uma das obras mais emblemáticas do Espiritismo, que é o clássico livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que muitos de nós já estudamos, lemos, e volta e meia precisamos voltar a ele para encontrar muitas das respostas da natureza de provas que vêm conosco, que fazem parte desse processo evolutivo de cada um, que estamos nessa caminhada há muito tempo. Ano passado, eu organizei com outros colegas, não sei onde é que é aqui. Isso aí é assim, isso aí é clássico. O dia que a gente pegar esse aparelho e acertar, tá, aqui que eu... Não. O pontinho de luz eu quero, legal, e aqui eu vou pra frente, tá bom. No ano passado nós lançamos, que eu até trouxe aqui para vocês verem, tive a oportunidade de trazer, nós temos um novo olhar sobre o problema do ser, o destino e da dor, 100 anos depois, em que colegas da Associação Médica Espírita do Brasil e outros se debruçaram capítulo a capítulo do livro original e trouxeram informações novas que vieram depois do desencarne ou do lançamento desse livro. 100 anos depois, quantos avanços a ciência trouxe, a religião, as próprias questões filosóficas, e nós lançamos esse livro com um orgulho muito grande de homenagear o Leon Denis, que este ano, 100 anos depois do seu lançamento no Brasil, a obra em 1919 foi lançada no Brasil em português e hoje ela está comemorando o centenário. Pois bem, um dos capítulos desse livro é exatamente esse: Evolução e Finalidade da Alma. Será que a gente pode escurecer um pouquinho mais a sala? Porque tem muitos efeitos de animação, efeitos visuais que eu quero que vocês acompanhem, que vai ajudar a gente a entender como funciona uma de suas potências mais importantes, que é o pensamento. Já tá bom, tá legal. Então nós vamos falar um pouquinho, eu quero trazer para vocês essa ideia da evolução da alma. Então Leon Denis, vocês devem certamente lembrar que Kardec começa a falar nessa expressão de que a alma habitava outros corpos antes de chegar a gente. Ela já habitava o mineral, ela já existia no início de tudo. Leon Denis vai aprofundar um pouco mais e vai dizer: desde a hora em que a alma caiu na matéria, desde que a matéria existe então a alma, ela precisou passar vias escuras, revestir formas, animar organismos que deixava para trás quando saía daquela existência e que continua até o momento atual. Como hoje entendemos as vidas, as sucessivas existências anteriores, a atual e as seguintes, como roupas que vestimos, que nos caracterizam quem somos, e ao final da nossa jornada deixamos essa roupa de lado, seguimos para um outro plano, com a consciência dos acertos e dos erros, mas algumas vezes assumimos também uma outra vestimenta nesse outro plano, e continuaremos, quando retornamos, com uma outra vestimenta. Assim ele fala na história da humanidade que a alma percorreu esse caminho. Vocês têm ideia há quanto tempo a alma vem percorrendo esse caminho? Está lá no canto. Há 13,7 bilhões de anos. Não são 13,7 segundos.
milésimos, são bilhões de anos. Não há quem consiga imaginar tal é o tamanho e a magnitude disso aqui. Mas a Terra, o universo antes da Terra, se forma há mais ou menos 13,7 bilhões de anos atrás, quando ocorre alguma coisa. E nós sabemos, ocorre uma grande explosão e começa a se espalhar pelo universo matéria primária, primitiva, que se aglomera, se condensa para que se formem os mundos. O universo começou assim. Lá na Gênese de Allan Kardec, nós vamos encontrar que a formação dos mundos, ela é descrita como resultante da condensação da matéria no espaço. Quando ocorre o Big Bang, matéria espalhada por todo, e ela vai começando a se condensar e vão formando os planetas, os sistemas solares, que são em número de trilhões. E a condensação é a condensação do fluido cósmico universal, que determina o aparecimento da massa, da energia, que mais? Da curvatura do espaço, permitindo enfim os efeitos da gravidade. Isso Allan Kardec já falava há muito tempo. Não é a linguagem técnica e científica hoje da física, dos astrofísicos, mas é muito parecida. Eles não falam em fluido cósmico universal, eles vão falar de que algo acontece, uma grande explosão se deu nessa data, aproximadamente início, e começa a se formar o universo. Mas Kardec vai falar que é exatamente através do quê? Quem é o grande artífice disso? É Ele, Deus, Ele, não pessoa, ser antropomórfico, Ele, consciência cósmica. Ele, através da sua vontade, da origem a esse fluido cósmico universal, que é o grande formador de toda a matéria primária que existe. Desde esse microfone que eu estou segurando, que é a matéria, desde nós sermos seres humanos que somos formados de matéria, tudo começa um dia, um momento do desejo, da vontade desta consciência cósmica, Deus. E Ele não cria apenas, Ele não origina apenas a matéria, mas Ele origina tudo que há de espiritual no universo e em nós. Ele cria o princípio inteligente, que vai originar a alma e o espírito. Então, tudo começa aí. Nesse exato momento da criação do universo, da criação divina do universo, a alma tem origem. Ela começa um caminho evolutivo com uma finalidade que nós vamos ver ao longo dessa exposição. Então, fui lá na internet procurar alguma coisa só para esquematizar para vocês, para a gente entender como o tempo longo que existe entre a origem do universo, que talvez esteja aqui, 13,7 bilhões, porque aqui, gente, há 3 bilhões de anos atrás, começam a surgir as primeiras células, as primeiras bactérias, os primeiros seres unicelulares, muito antes de nós. Então, mais ou menos aqui, surgem as primeiras bactérias, e a gente vem vindo, trilhando bilhões de anos, né? Os primeiros animais começam a surgir, eles são répteis, eles são marinhos. Depois vamos vindo, aqui nós vamos lembrar, não que a gente viveu nessa época, mas aqui a gente lembra dos filmes, tantas informações da época dos dinossauros. Aqui é na casa dos milhões, centenas de milhões de anos. E a gente vem vindo nessa longa história. Não esqueçamos, depois vocês vão ver, que aqui atrás, 13 bilhões está o universo, 4,5 bilhões de anos está a Terra. Depois de 1,5 bilhão de anos que existe a Terra, vem as bactérias. E aí vem vindo tudo isso. E aí chegamos aonde? Nos primeiros hominídeos, né? Os homens de Neandertal e o Homo sapiens. Acredita-se que eles viveram mais ou menos na mesma época, em épocas diferentes,
Só que um evoluiu, o Homo sapiens. Ele seguiu. Então nós temos aqui, gente, em torno de 100 mil anos atrás. Agora já está mais fácil a gente imaginar 100 mil anos. Ainda assim é muito grande essa conta. Surgem os primeiros hominídeos, esses hominídeos, mas entre 100 mil e 10 mil anos atrás, 8 mil anos atrás, o número já está ficando menor. Já consigo imaginar o que possa ser 8 mil anos. Surgem as civilizações antigas, surge a sociedade civilizada, que já tinha aqui consciência da alma. Nós vamos ver os Atlantes, os Vedas, os antigos egípcios, os antigos hebreus, os mesopotâmios, foram os povos primeiros, em que aqui sim, nessa época aproximadamente, já começou a alma a se individualizar. É o homem, ser humano, que já tem consciência dela. Homo sapiens não tinha, esses homens das cavernas não, mas esses homens das primeiras civilizações sim. E aí chegamos hoje, chegamos aqui, 26 de outubro de 2019. Então vejam quanto tempo percorremos para chegar aqui e vejam que estreita está esse caminhar. É aqui no palco atual e recuamos um pouco e aí vamos lembrar ou saber que já vivemos na época pré-colombiana, quem sabe. Grande parte de nós já vivemos na Europa medieval, na Europa das Cruzadas, e reencarnamos muitas vezes nessa civilização europeia. É disso que entendemos, segundo as explicações de Chico Xavier, que grande parte dos povos aqui da região da América do Sul, especialmente os brasileiros, reencarnaram anteriormente em terras europeias. Grande parte de nós. Então, num espaço de tempo ainda mais curto, já podemos até lembrar do que fomos, do que fizemos. E chegamos em toda essa jornada até o momento atual, para o quê? Para continuar esse processo evolutivo da alma. Então, a alma vem percorrendo há bilhões de anos um caminho evolutivo. Desde aquele princípio inteligente que animou os reinos anteriores ao nosso, que começou lá embaixo na Terra, 4,5 bilhões de anos, que depois surgiram as bactérias, tudo nós já vimos, 4,5 a 5 milhões de anos os primeiros hominídeos, e aqui o Homo sapiens, isso nós vimos. Isso aqui tem comprovações científicas, vejam essas rochas, aqui são pequenas rochas. Recentemente, em 2018, cientistas descobriram lá em Quebec, do Canadá, olha o tamanho da moeda, para mostrar fósseis, resíduos de bactérias com mais de 3 bilhões de anos. Não sei como que eles chegam a isso, mas eles têm capacidade de afirmar que há mais de 3 bilhões de anos existiam já os primeiros seres unicelulares, as bactérias. Então, através disso, nós temos comprovação da ciência e colocamos os entendimentos espíritas que não vêm se opor a isso, falando desse infinito número de tempo, de anos percorridos até hoje, para aperfeiçoar em nós as potências dessa alma. Então, Leon Denis vai usar essa clássica frase: o espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, move-se no animal e desperta ou acorda no homem. O que ele quis dizer aqui, gente? Ele quis falar que todas as coisas têm alma. Os minerais têm alma, as plantas, os animais e os homens detêm parcelas de energia divina. A alma são parcelas da energia de Deus divina. Em todos habitam. E é claro que em graus diferentes. É claro que o vegetal não tem consciência de que tem alma. Nem mesmo os animais hoje tão desenvolvidos, sabemos que tem alma, mas não tem a consciência que as tem.
e os seus potenciais. Porque esta consciência ela foi preparada e esperada para que ela chegue até o reino nominal, esse em que habitamos, esse em que estamos hoje aqui encarnados, e aqui já estivemos por muitas outras vezes. Então, nesse resumo básico, extremamente resumido, da evolução da alma, a gente vai entender que a alma começou lá, o fluido cósmico universal primitivo, e veio até o momento da sua individualização. O que é isso? Aqui, no indivíduo, no ser humano, em nós, ela se estabelece. Ela se estabeleceu em nós, porque agora temos consciência dela, da importância da alma e das suas potências. E o que através das suas potências iremos nos transformar. Isso Leon Denis fala muito no seu livro. Mas ele vai dizer, isso a doutrina espírita, quem estuda também entende, que mesmo a alma no nosso ser, ela não é totalmente livre. Nós ouvimos e aprendemos, talvez, como em nenhuma outra religião ou crença, a entender o que é livre-arbítrio. Essa palavra que circula tanto, que nos diz: tu pode fazer o que tu quiseres, tu podes, sem a consciência dos teus deveres, não cumpri-los. Mas em sabendo, ou por aprender, ou por procurar uma doutrina, ou por estudar, ou por entender, saber dos teus compromissos, ao não cumpri-los, ninguém te obrigará, mas que haverá uma repercussão, se não nesta, nas vidas futuras das existências, as repercussões da não ter aproveitado essa oportunidade encarnatória. Somos livres, mas a nossa liberdade ela está circunscrita a essas leis morais, que eu sei que logo mais o Gilmar Bortolotto vai falar sobre as leis morais, então ele vai comentar isso aqui. Então nós somos livres para atuar, mas a gente está circunscritas a muitas dessas leis morais. E muitos de vocês já devem ter ouvido falar, a lei da justiça, do esforço. Esta aqui é uma das mais impactantes. A lei da repercussão dos nossos atos, as leis do destino, a lei do progresso, a lei de amor, justiça e caridade, e aí vão. E qual é a principal finalidade da alma? Nas palavras de Leon Denis, diz ele, que pouco a pouco a alma se eleva. Então ela começa lá do átomo e vai aonde? Ao arcanjo. Mas ela inicia primitiva, ignorante, mas ela começa se elevando. E conforme ela vai subindo, nela se vai acumulando uma soma sempre crescente de saber e virtude. Se nós fôssemos participar de um programa, vou lá no Jornal do Almoço, vou fazer uma crítica ao Jornal do Almoço. Ontem eu estava assistindo, e aí convidaram para, nada contra absolutamente, uma banda de rock, os Detonautas. Eles tocaram 2 músicas, eu acho que deu uns 10 minutos. Aí quando eles chamam um médico para falar sobre o suicídio, eles dão 4 minutos. Então, se nós tivéssemos 1 minuto, 2 minutos para irmos a um programa e resumirmos a doutrina espírita, nós vamos dizer que a finalidade de cada um ao longo das sucessivas existências da alma é adquirir, numa espiral crescente, ascendente, saber e virtude. Conhecimento, é claro que precisamos conhecer, mas muito mais que conhecimento, acumular virtudes cristãs. Já que somos um povo cristão, nós podemos adquirir virtudes de outras religiões. Virtudes, gente, que o Cristo foi o grande exemplo quando aqui esteve para nos falar. Então a grande finalidade da alma é esta, é uma soma crescente de saber e virtude. E aqui ele segue dizendo: sente-se mais estreitamente ligado aos seus semelhantes, comunica mais intimamente com o seu meio social e planetário. Então, como ela vai se elevando, ela vai se tornando mais, envolvendo mais, praticando, exercitando mais as nobres virtudes. Elevando-se cada vez mais, não tarda a ligar-se por laços pujantes
às sociedades do espaço, depois ao ser universal. Então esse é o nosso caminho ascensional. Como diz aqui, de ascensão da alma humana. Estamos ainda, não sei há quanto tempo, com certeza bem menos do que 13 bilhões de anos. Com certeza, felizmente. Não sei se séculos, mas temos ainda uma caminhada longa de aprendizado nessa vida para que a gente desenvolva essas potências, gente, que estavam adormecidas por bilhões de anos, que foram despertas há pouco mais de 8, 10 mil anos, e que nós aqui, mais presentemente, aí estamos desenvolvendo ao longo de algumas encarnações. Ninguém sabe ainda, alguns sabem, né? A gente depende de com quem nós convivemos, de que mediunidade tem os nossos amigos médios, muitos dos quais já nos viram, já sabem que encarnações fomos, o que fomos no passado, né? Até um número de encarnações, talvez, a gente possa chegar a saber quantas teve, mas muitas foram, muitas ainda virão, para que a gente aprenda numa escola difícil, uma disciplina árdua, a gente aprenda a lição. Uma dessas virtudes mais importantes, que Leon Denis vai falar, ou dessas potências da alma, ele vai falar do pensamento e a vontade, e o que o pensamento leva, o que ele gera, como se formam os pensamentos. Isso nós vamos aprender um pouquinho agora, nessa breve exposição. Então, entender um pouquinho sobre a evolução da alma, começou lá atrás, hoje já está em nós, seres conscientes, não vai nos abandonar nessa existência, vai continuar em nós, no plano espiritual, quando desencarnarmos desta vida, voltará conosco nas próximas, sucessivamente, até um momento tal de evolução moral de cada um de nós, que o reencarne na matéria densa não precise mais acontecer. Mas ninguém está preparado ainda para essa ser a última, tá? Temos ainda muitas. Então vamos entender um pouquinho sobre isso. Veja o que nos diz Leon Denis. Toda a mecânica, ou seja, todos os nossos valores que estamos acumulando ao longo das nossas existências, estamos tendo a oportunidade de nessa continuar acertando, apesar de errarmos muito. E continuaremos nas sucessivas. Toda essa mecânica da construção dos valores positivos que existem em nós e negativos, então da alma, ela é decorrente da ação contínua do pensamento e da vontade ao longo das existências. Foi a alma que continuou com a intenção de evoluir do mineral para o animal, do vegetal para o animal, do animal para o hominal. Estamos fazendo a mesma coisa nessas nossas existências anteriores e atuais. A gente vem vindo com vontade, através do pensamento, construindo e acumulando conquistas, erros, falhas, acertos ao longo das existências. Então, através dessa ação contínua do pensamento e da vontade, ao longo das incontáveis séculos e das múltiplas existências sobre o organismo perispiritual, é que nós estamos vindo, gente, construindo esses nossos valores importantes, e um deles, e um dos mais importantes, é o pensamento. Então, vocês olham essa imagenzinha em animação, nós vamos encontrar, claro que nós não enxergamos, mas os estudiosos e cientistas, eles têm uma conta aproximada dizendo que emitimos ao final de um dia, de 24 horas, aproximadamente 45 mil pensamentos. Então nós estamos sentados aqui desde as 2 horas da tarde até as 5 nós vamos embora, e nós já teremos emitido uma média de 5 mil a 6 mil pensamentos. Quantos desses nós não temos sequer ideia de onde se originaram, do que são? A gente não lembra da maioria deles. Mas a mente humana é um reator gigantesco, é um imenso produtor em potências assim inimagináveis, produz energia mental o tempo todo, gente. Então sabemos através dos estudos de que o pensamento é criador. Ele não atua apenas em roda de nós, influenciando a nós próprios, nossos semelhantes, para o bem e para o mal. A gente sabe a influência negativa dos outros sobre nós, o quanto o nosso pensamento mal direcionado prejudica os outros. Pode, mas mais a gente. Então o pensamento não atua somente nos outros, mas ele atua principalmente em nós.
E os pensamentos que temos geram as nossas palavras. Os pensamentos geram as nossas ações. E com ele vamos construir, nessa linguagem poética de Leon Denis, o edifício miserável, grandioso da nossa existência. Ou seja, é através do que pensamos, do teor dos nossos pensamentos, da emoção que eles contêm, é que geraremos boa saúde, construções, mudanças na nossa existência. Como ele diz, modelamos nossa alma. Esse é o invólucro com os nossos pensamentos. Estes vão produzir formas, imagens, que se imprimem na matéria sutil de que somos feitos. Então há uma contínua conversa, há uma contínua comunicação do nosso corpo, do nosso pensamento com as nossas células. André Luiz já dizia que a sua vida será sempre o que você estiver mentalizando. Qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança dos seus pensamentos. Esse entendimento não é só espírita, não é só de André Luiz. Nós vamos encontrar muito antes dele, nós vamos encontrar lá nas palavras de Buda, que dizia que nem teus piores inimigos podem fazer tanto dano como os teus próprios pensamentos. E vamos refletir nesta afirmação tão importante, tão verdadeira, de Gandhi, tão sábia, que já dizias para qualquer um de nós: mantenha teus pensamentos positivos, porque os teus pensamentos positivos tornam-se o quê? As nossas palavras. Mantenha suas palavras positivas, porque suas palavras positivas tornam-se suas atitudes. Mantenha suas atitudes positivas, porque suas atitudes vão se tornar também os teus hábitos. Daqui a pouco nós só estamos pensando e nos segurando no que dizemos, mas daqui a pouco mais nós vamos estar agindo, e as nossas atitudes passarão a ser observadas por todo mundo. Enfim, mantenha seus hábitos positivos, porque esses hábitos positivos vão ser os teus valores. E os teus valores positivos, acumulados ao longo da vida, vão construir o quê? O nosso destino, gente. A nossa destinação, feliz ou infeliz, a nossa destinação doentia ou saudável, amorosa ou em desavença. Então toda essa engrenagem, ela começa lá em cima. Aonde? Ela começa no estado evolutivo de cada um. O estado evolutivo do espírito. Há variáveis tipos. Cada um de nós vai produzir pensamentos que vão gerar sentimentos baseados no momento evolutivo do teu espírito, moralmente. Mas mesmo espíritos evoluídos, mais evoluídos na moral, na sua moralidade, como qualquer um de nós, temos momentos em que não estamos bem emocionalmente, em que nutrimos dentro de nós sentimentos ruins, negativos, temos raiva, estamos indesejosos, insatisfeitos, infelizes, com sentimento de vingança, falta em nós o perdão. Quantas vezes, quando nós vibramos nesse padrão, nós produzimos pensamentos ruins, que vão gerar sentimentos de tal natureza. Então não apenas é o estado evolutivo do espírito que reencarna, mas é o momento em que estamos vivendo, que é transitório, que oscila no mesmo dia, que oscila no ano, que varia muito. Então esses momentos que são próprios de nós, encarnados nesse orbe, vão produzir pensamentos, gente. Os pensamentos são a base de toda a nossa energia mental. Através do pensamento vamos gerar os sentimentos. Vamos dar origem ao que sentimos. Vão ser formadas emoções.
que estão relacionadas à manifestação física do que sentimos. Enfim, podemos ter, sim, muito boa vontade, muito boas intenções, bons pensamentos, mas precisamos de algo para que ocorra a transformação nossa e da sociedade. Nós precisamos da vontade. Como diz, o elemento disciplinador do pensamento e dos sentimentos, gente. Se eu não me mobilizar uma vontade de me transformar, de enfrentar as minhas dificuldades, meus fantasmas, minhas sombras, de ir ao encontro do outro, desprovido de arrogância, de superioridade, e perdoar e aceitar, nas mais diversas situações do dia a dia que a gente vive, se a gente não faz esse esforço, nós não estaremos dando passos importantes na nossa evolução moral nesta vida. Então, a partir do momento que a gente tem vontade de modificar, nós vamos determinar que mudanças aconteçam, das mais diversas, todas as esferas, inclusive na questão da saúde mental e física. Então, essa pequena imagem em animação, nós vamos ver que nós somos energia. Nós somos uma energia que transmite, que irradia para dentro de nós através dos centros de força, dos chakras, e através dos nadis, vão se espalhar por todo o nosso corpo, nessa grande fiação que é o nosso corpo. Mas a energia que temos, ela vai se espalhar para o cosmos. A nossa corrente mental dos pensamentos é constituída por átomos e ela flui por todo o corpo biológico. E ela gera irradiação eletromagnética, que se propaga para todas as direções do cosmos, reduzindo sua intensidade conforme a distância e constituindo assim a aura da gente. Então essa energia que todos temos, que boa parte de nós, ou grande parte de nós, não enxergamos, não visualizamos, ela existe, ela está atuando em nós, em roda de nós, a nosso favor ou contra nós. E não é porque alguém está nos obsidiando necessariamente que a energia estará nos prejudicando. Nós, na imensa maioria das vezes, somos os responsáveis pelos nossos males, somos os responsáveis pela nossa melhora, porque temos um poder imenso. Os raios mentais, as ondas mentais são mais rápidas que a velocidade da luz, um grande poder de penetração e de transformação. Então nós não podemos olhar para ti. Como é teu nome? Mirza. Mirza, já tem um nome difícil. Não posso olhar para Mirza e não enxergar que ela tem em roda dela uma energia, que ela tem dentro dela uma energia, que ela é essa energia, mesmo que não enxerguemos. Que em momentos de bem-estar, de paz, nós vamos estar vibrando numa aura melhor. E num espectro infinito de cores, se olharmos aqui, nós vamos variar das cores mais carregadas, preta, vermelha, para as mais elevadas, verde, azul. Enfim, a cor da transfiguração, que é o violeta, o lilás. Então nós vamos oscilando, gente, constantemente, conforme a nossa energia está, conforme estamos em nosso estado mental, intimamente ligado e relacionado ao estado emocional, intimamente ligado e relacionado ao estado moral do nosso espírito. Então nós sabemos que os átomos mentais formam as correntes atômicas sutis que envolvem a aura de cada pessoa. E o tipo de onda eletromagnética exteriorizada por nós está diretamente relacionada ao momento evolutivo de cada um. Então hoje não temos aparelhos que possam dizer que tipo de onda a senhora está emitindo. Em que momentos a gente está vivendo na vida, adversos, a gente está emitindo uma onda curta, que não está sendo boa nem para nós, nem para quem a gente está querendo que chegue aqui, o pensamento. Então nós somos emissores constantes de ondas eletromagnéticas que através da cor,
do comprimento da onda, nós vamos entender se ela é uma onda que penetra mais à distância, se ela é uma onda mais elevada ou não. Porque todos emitimos. Isso não está ainda ao nosso alcance, um aparelho assim, mas nós emitimos, gente. Então veja essa pergunta que eu faço para vocês. O que acontece com os estados emocionais felizes ou infelizes da nossa alma? Alma, nós, essência. O que acontece? São transferidos à estrutura mental das células, no interior dos órgãos vinculados aos nossos chakras, correspondente ao tipo de energia desse estado emocional. A célula é uma filial nossa, em miniatura. Os nossos trilhões de células são resultado, seu funcionamento, de como está o nosso estado mental. Elas vão sentir e reverberar como estamos. Então vai para lá, para a estrutura mental delas, o nosso estado emocional. E o que acontece? Após a vontade dar movimento e direção ao fluxo mental do ser, ele se propaga na mente celular. As células têm mente. E esta mente celular assume o estado emocional feliz ou infeliz do seu emissor. Eu sou o meu emissor. Eu vou passar para as minhas células a mensagem constante, frequente, de amor, de solidariedade, de simpatia, de perdão, de carinho, de bondade, de gratidão, ou eu estou passando para minhas células uma raiva que eu vivo, uma insatisfação com esse inferno dessa cidade, esse desgraçado desse governo, daquele infeliz daquela síndica, etc, etc, etc. Dessa nora desgraçada que entrou na minha família e roubou meu filho. E assim nós vamos colocando situações em cima de situações, adversas em nossa existência, e nós estamos constantemente nesse processo de retroalimentação, de ondas negativas, de teor adverso para nós próprios. De um tóxico, gente, que deveria ser um antídoto, mas ele é um tóxico para nós mesmos. E a gente vai encontrar muitas pessoas que adoecem do físico, porque o mental está em desalinho, em desavença, em desacordo. São aqueles que tentam tratar de tudo sua pressão arterial, a pressão está sempre louca, maluca, sempre alta. É porque está certamente vivendo uma situação adversa, de ódio, de raiva, te liberta, vai lá, perdoa. Muitas vezes melhora da hipertensão. Mas são pessoas amarguradas, angustiadas, tensas, nervosas, depressivas, vivendo uma hostilidade social gigantesca, adoecerão. Morrerão de doenças como câncer, sem ter um fator de risco específico, mas simplesmente porque desestabilizaram o seu sistema de defesa pelo contínuo bombardeamento de emoções negativas em si próprios. Então esse pensamento, essa potência tão importante da alma, ela vai constantemente para as nossas células. E essas nossas células, aqui é um esquema apenas, um neurônio, ele poderá vibrar, também em cores mais lilazes, mas ele pode seguir o vermelho, o preto e ficar constantemente sendo bombardeado com vibrações negativas e pode apresentar doenças, gente. Agravamento das doenças mentais, o sistema imunológico pode começar a predispor a infecções sucessivas, enfim. Este é o grande poder, do pensamento, das irradiações e das ondas mentais. Nós vimos no slide anterior que nós produzimos ondas conforme seus comprimentos e cores relacionadas ao nosso estado emocional. Então vamos ver com que frequência nós emitimos para nós mesmos e para os que nos rodeiam ou que estão no nosso pensamento, ondas vermelhas. Eu quando chego aqui eu sempre brinco, eu sou contra, porque a cor do meu time do Internacional é a cor mais carregada e pesada. Compensação, a cor do co-irmão azul é a melhor, mas isso é apenas um simbolismo. As ondas vermelhas são ondas emitidas de pessoas que ainda estão, não é nenhum de nós, em um grau evolutivo moral muito atrasado. Ninguém aqui é individualista em nenhum momento. Quando somos individualistas, a gente está emitindo ondas vermelhas, curtas, ruins, que desagregam.
quando somos muito materialistas, quando derivam de sentimentos como inveja, avareza, raiva, ciúme, orgulho, raiva, intolerância, e vai. Quando vibramos assim, frequentemente, não é uma vez, 2, 10, 20, 30, são inúmeras, centenas de milhares de vezes ao longo da vida. Se vibramos mais assim, estamos escancarando portas em nós para o adoecimento, para o comprometimento de um programa reencarnatório tão importante, único, que a gente está jogando fora. Mas, graças a Deus, felizmente, nós também somos capazes de emitir ondas médias. Essas ondas já são ondas são ondas médias, como diz, conforme o comprimento. Nós vamos olhar lá na física, a gente vai ver o comprimento dela. São ondas que geralmente também conseguimos emitir. Quando é que a gente emite? Da mesma forma, quando os nossos sentimentos são bons, nobres, elevados, a gente está emitindo ondas verdes, gente. Mas também em momentos específicos, diante de uma oração, de uma súplica, de um pedido com amor, num evangelho no lar, numa oração qualquer. Nesses momentos a gente tem condições de emitir ondas com um poder maior de cura. Não é do nada que a cor da medicina, né, a cor dos hospitais, geralmente é escolhido o verde, muitas vezes uma onda relacionada a esse poder curativo. Então a gente pode, quando pratica o bem repetidamente, a gente está difundindo em volta de nós, para dentro de nós, mandando essa informação nas nossas células saudáveis. Podemos emitir ondas curtas, repletas de amor verdadeiro, quando a gente é capaz de ter atos de compaixão, gente, de caridade verdadeira, de humildade, mansetude, benevolência, tolerância, quando a gente perdoa e quando a gente suplica. Chico Xavier dizia que nas orações profunda súplica, de súplica aflitiva, que mães desesperadas faziam em prol de seus filhos, na delinquência, na dependência química, em desesperos os mais diversos, eram ondas tão poderosas que, como ele dizia, arrombavam as portas do céu, lá chegavam a consciência divina, porque elas têm um poder imenso de transmissão, porque são curtas e estão relacionadas aos verdadeiros sentimentos que nós somos capazes de ter. Todos temos. Estamos a caminho de que isso seja mais frequente, que não seja eventual, mas que seja mais comum e mais frequente na nossa vida. Porque raiva, indignação, qualquer um de nós pode sair daqui, eu mesmo, palestrante, chegar ali e ficar puto da cara, porque alguma coisa aconteceu de diferente que eu não queria. Eu posso não ter essa mesma capacidade de partilhar, de entender o outro, de ser tolerante, de amar, de suportar, mesmo sabendo de tudo isso. Mas consigo muitas vezes fazer. Então é isso que temos que buscar na vida, gente. Saber o quanto isso repercute positivamente na nossa saúde e tentar buscar, dentro do possível, esse aprendizado, esse exercício, para que um dia a gente consiga emitir as mais curtas ondas que existem, que são as ondas do pensamento de Jesus, que eram emitidas por ele a todo instante, ondas desta cor, de altíssima frequência, que era a frequência do pensamento constante de Jesus. Então ondas repletas de amor, de caridade, de perdão, porque ele era a indulgência das ofensas. Ele era a perfeição encarnada. Então esse Jesus nos trouxe esse ensinamento. Estamos a caminho? Sim. Por isso que estamos matriculados numa escola de uma disciplina muito difícil, que a gente rodou já 20 vezes, 30 vezes, 50 vezes, que está tentando aprender para que um dia passe dessa para uma outra. Então isso, gente, a essência do ser humano é o aprendizado que está lá na lei de amor, justiça e caridade. Eu acho que o colega vai falar depois, que essencialmente essa lei diz: faça ao outro o que deseja de melhor, como tu desejas para ti. Perdoe, aceite, entenda o próximo, acalente-o, acalme-o, como se fosse a ti. Mas muitas vezes a gente não cumpre isso. Nós temos muita dificuldade no dia a dia ver todos como potenciais próximos da gente e praticar as virtudes cristãs com todos,
amigos, inimigos, adversários, filho amado, esposa dedicada, aqueles que nos contrariam, aqueles que nos servem sempre. Independentemente de quem quer que seja, o próximo está ali. Devemos praticar as virtudes cristãs. Temos imensa dificuldade de fazer. Por isso que ainda estamos aqui. Por isso que ainda voltamos, para que possamos aprender a ser um Cristo naquela sua essência das virtudes. Mas estamos a caminho. Isso é o mais importante, que a gente possa exercitar isso. Então, a Lírio de Cerqueira Filho fala que quando o ser humano eleva seu padrão vibratório por meio das emoções superiores, as células produzem substâncias neurotransmissoras que equilibram a mente. Por isso é muito importante para todos nós o desenvolvimento das emoções positivas, ou superiores, ou nobres, para que o nosso cérebro funcione de uma maneira mais equilibrada. Então isso é uma mecânica automática. Emitimos emoções boas, nos sentimos bem num ato que fazemos no dia a dia, gente. Um ato lícito, moralmente adequado, eticamente ético, cristão. Esse já repercute em nós, trazendo-nos uma sensação de bem-estar. E ativa uma série de vias, de neurônios, de hormônios, que vão ativar o nosso bem. Então diz aqui esse autor, que é um estudioso japonês, ele vai falar que o cultivo dos bons sentimentos, pensamento positivo e o otimismo, isso é tão difícil? Onde é que está isso? Isso está restrito a quem? Aos mais poderosos? Aos que têm mais condições financeiras? Aos intelectuais? É? Não! Aos ministros do STF? Não! Estão ao alcance de qualquer um de nós, nos mananciais internos da vida íntima de cada um. Ou é difícil a gente ter bons sentimentos? Pode ser difícil num mundo tão adverso, enfrentando a enfermidade, a perda, o abandono, a desilusão. É difícil, mas a gente pode. Ter um pensamento positivo, ser otimista diante das situações adversas, sim, podemos e devemos. Porque isso pode melhorar a tua vida. Em relação à vida que a gente está vivendo, esses sentimentos pode ativar os nossos genes, estimulando o cérebro e o corpo a produzir hormônios benéficos para nós mesmos. Quando a gente fala meio que empiricamente, parece que estou falando numa questão meio esotérica, acione o seu manancial interno, sua energia, seu prana. Isso é, na linguagem, no linguajar científico, quer dizer, não científico, a mesma coisa que a gente está dizendo aqui, que quando tu está bem, quando tu te sente bem fazendo bem, nas mais variadas formas em que ele existe, pode ser praticado, hormônios benéficos do teu corpo estimulam o teu sistema imunológico a ser mais vigilante, produzem mais neurohormônios como dopamina, serotonina, ocitocina, que vão te dar uma sensação de mais bem-estar. Então existe um substrato científico que explica esse entendimento milenar, ancestral, do bem-estar que a gente sente quando medita, quando faz uma oração, quando ajuda alguém. As práticas altruísticas com frequência ativam regiões e áreas do cérebro que são relacionadas ao prazer e à satisfação. E então vão liberar energia, cargas maiores de dopamina, inicialmente no próprio cérebro e na sequência no corpo todo, resultando nessa contagiante sensação de bem-estar, que pode vir através de uma atividade física. As pessoas às vezes estão ansiosas, tomam medicação, se sente mais tranquila, mas nós temos a mesma capacidade de sentir um bem-estar quando praticamos algo altruísta. E isso, cada vez mais, gente, a ciência está comprovando através de inúmeros estudos. E aqui um deles muito interessante, que eu trago sempre a mostrar. Essa é uma organização, uma ONG, uma organização norte-americana chamada do Good Live Well. Em 2016, essa instituição ela revelou um estudo amplo, com mais de 2.000 acompanhantes. O que eram essas pessoas? Eram voluntários que iam num lar de longa permanência nos Estados Unidos, de idosos institucionalizados,
velhinhos, idosos, precisando de ajuda. Eles voluntariamente iam lá, tiravam os idosos da cama, removiam os lençóis com urina, ajudavam a lavá-los, faziam trabalhos ali necessários para ajudar as pessoas que lá trabalhavam, caminhavam com eles, interagiam com esses idosos. Ao longo de um tempo, eles faziam esse trabalho voluntariamente. E foram responder depois um questionário, e olha as respostas que eles deram. Houve, na maior parte dessas pessoas que lá trabalhavam, voluntariamente ajudando os outros, um sentimento de propósito em suas vidas muito maior. Houve um aumento do senso de bem-estar na maioria dessas pessoas. Houve uma diminuição do estresse dessas pessoas. Houve uma percepção de mais felicidade, houve uma melhora da saúde mental, houve uma recuperação mais rápida de uma perda ou frustração, e houve uma percepção de estarem fisicamente melhores. Então, esta sensação experimentada por eles se deu ao longo de um trabalho de doação altruísta, voluntário de ver o bem sendo trocado. Os seus problemas financeiros, os seus problemas lá na sua casa, poderiam até continuar sendo os mesmos. Mas a interpretação que essas pessoas estavam dando às problemáticas da vida mudaram. Ou até mesmo os problemas que enfrentavam de relacionamento, esses voluntários, melhoraram através de uma transformação que vem de um simples ato de se sentir útil e ajudar os outros. Veja quanto é gratidão. Pessoas mais gratas sofrem menos com, por exemplo, ciência cardíaca, em relação aos que não são gratos. Isso é um estudo feito na Universidade de Los Angeles. Quanto mais sentimos gratidão, quanto mais amamos, mais ocitocina liberamos do corpo, e essa liberação está ligada à erradicação de células danosas e aumento de células de defesa e aumento exponencial de resposta imunológica. Que remédio faz isso? Essas pessoas estudadas viram que simplesmente tu ser grato, nas mais diversas formas de praticá-la, tu é capaz de melhorar a vigilância do teu sistema imunológico, diminuir os riscos de ter câncer, só fazendo isso. Aqui no Brasil foi feito um estudo na Universidade de Recife que apontou que os mais gratos ficavam menos tempo internados em um hospital em relação àqueles que não demonstravam esse sentimento. Quanto à solidariedade, que é outro valor que traz efeitos positivos para a saúde. Vejam, as pessoas que realizavam doações. Isso quer dizer que a prática da caridade moral, ela é importantíssima, mas a caridade filantrópica também é. Aquela que tu podes não estar presente numa atividade de doação, ajudar as pessoas numa campanha de um frio horrível que tem em Porto Alegre, fazer sopa no centro espírita para servir, ir lá trabalhar num brechó para ajudar nas vendas e ajudar outras pessoas. Mesmo que tu possa até não conseguir fazer esse trabalho, tu podes desejar isso, fazer uma doação. Porque a base, o substrato mental de uma ajuda indo a campo é quase a mesma do que quando tem intenção de fazer o bem. A solidariedade funciona muito bem assim, gente. Essas pessoas aqui que realizavam, por exemplo, uma coisa tão simples, entregar roupas ou alimentos, adoeceram menos do que a média da população daquela região que não ajudava. Então, essas virtudes que a alma vem perseguindo ao longo do tempo alcançar, trazem benefícios dos mais diversos. Vejam o perdão, também apontado como benéfico para o coração. Há evidências científicas mostrando que as pessoas que perdoam têm menos pressão alta, são menos estressadas. Pessoas capazes de perdoar incondicionalmente têm mais longevidade, têm mais qualidade de vida. Então essa quantidade de conhecimento que está sendo adquirido agora, naquele estreito, vocês lembram daquele slide do surgimento das bactérias, dos dinossauros? Lá naquele cantinho estamos nós, naquela réstia, aquele finalzinho, ali a quantidade de avanço do conhecimento foi gigantesco, está sendo e continuará sendo, especialmente nesse período, na nova era, esse período da renovação moral do planeta, mais conhecimento virá. E este vai convergir
para a educação dos sentimentos, para o manejo, o equilíbrio do que sentimos, de como lidamos com esses nossos sentimentos. O amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então, o amor, como recomendou Jesus, veja o que pode fazer numa pessoa. Isso que diz um cientista. Pode promover mudanças psíquicas consideráveis, seguidas de alterações biológicas significativas em nós. Então, tu melhora a mente, tu te desfaz da mágoa, do ressentimento, do rancor, tu é mais tolerante, tu ama mais, tu perdoa, tu lida melhor com essas emoções, psiquicamente tu estás melhor. Como a psique não está dissonante do corpo, não há uma barreira que a delimite, tudo o que a psique humana sente, reflete-se no corpo. Deixaremos de somatizar tanto, equilibraremos mais as nossas enfermidades, evitaremos que muitas surjam, a partir do momento que a gente pratica virtudes elevadas, amor. O êxito da reforma íntima, para que possamos ascender, é fundamental desenvolver o amor, outra potência indispensável. Quando nós vibramos amor, potência essencial da alma, o ser todo se ilumina de forma automática. Vamos lá. Ele não quer sair do slide. Veja o que diz o mestre, assim quero chamá-lo, Leon Denis. Cada vez que praticamos uma boa ação, ele não põe aqui que tem que ser assim, assim, assado. Mas cada vez, gente, cada um de nós pratica uma boa ação, um ato generoso, faça uma obra de caridade, se dedique a algo, a cada sacrifício do eu. Quando ele coloca isso, ele abre uma janela e escancara. A cada sacrifício do eu, a cada sacrifício do ego. Não, eu não vou aceitar tal ofensa. Não, eu não vou me submeter a tal coisa. Eu não vou me rebaixar. Quantas vezes colocamos essas barreiras gigantescas, nos achando melhores ou superiores que os outros? Quando a gente não faz um sacrifício do ego, do eu, que é necessário ser feito, nós não caminhamos, nós não avançamos na nossa melhora moral. Então, gente, cada vez, isso nós podemos fazer inúmeras vezes ao longo do nosso dia, da nossa jornada evolutiva. Um ato generoso, uma boa ação, uma obra de caridade, uma dedicação. Não sentimos uma espécie de dilatação interior quando a gente faz algo bom? Alguma coisa parece expandir-se em nós, uma chama acende-se ou aviva-se nas profundezas do ser. Então algo acontece em nós quando a gente faz o bem. Essa sensação não é ilusória. O espírito ilumina-se a cada pensamento altruísta. O espírito ilumina-se a cada impulso de solidariedade e de amor puro. Então, se esses pensamentos, gente, se esses atos se repetirem em nós, se multiplicarem em nós, se acumularem em nós, o homem acha-se como que transformado ao sair da existência terrestre. A alma e seu invólucro fluídico terá adquirido um poder de radiação muito mais intenso. A cada ato simples, que ele nos enumera como tem que ser. Não precisa a gente saber como tem que ser, a gente vai agir porque a gente já sabe. Nós nascemos com um instinto altruísta. Todos, mesmo os mais terríveis, tenebrosos crápulas da humanidade, nasceram com instintos altruístas. Nasceram para ser bons, fazerem o bem, amarem, mas se perderam ao longo da existência. Mas todos nós temos esse potencial, e na medida que a gente consegue fazê-los, pode botar música lá? A gente melhora o nosso estado vibracional. Então, antes de nós começarmos para encerrar, antes de encerrarmos, que eu vou voltar, ainda não, depois eu te peço. Então, entendemos mais ou menos, esquematicamente, rapidamente,
a finalidade e evolução da nossa alma. E vamos entender, pode levantar um pouquinho mais? Não, tá bom, se a gente ficar em silêncio, acho que tá bom. Mais um pouquinho. Vamos aproveitar a música para finalizar, para fazer um exercício de elevação mental. Tá bom. A música, a imagem, as visualizações nos levam, né, a níveis de vibração muito elevados, em contato com o que há de bom e genuíno em nós. Porque nós somos, queridos amigos, condutores de energias. Se desejamos o bem vem. Se espalhamos amor, o amor fica. Se sorrimos, sorrisos recebemos. Pode demorar, pode não ser sempre, mas se tem uma coisa que a vida faz é ser grata, desde que estejamos com ela. Se tem uma coisa que o universo faz é ser justo, desde que sejamos com o nosso próximo. As coisas acontecem, a bondade existe, o amor vence, toda a positividade precisa circular. Vamos espalhar bons sentimentos, boas mensagens. Elas reverberam nos outros e voltam para nós e nos beneficiam mais do que a nenhum outro. Leon Denis nos coloca uma imposição. Diz-nos ele: vinde a mim, eu vos aliviarei, vos consolarei, vos tornarei mais doce a vida, mais fáceis a coragem e a consciência, mais suportáveis as provas. Povoarei de bastante claridade vosso caminho escuro e tortuoso. Aos que sofrem dou a esperança, aos que procuram concedo a luz, aos que duvidam e desesperam, eu ofereço a certeza e a fé. Nós temos a fonte mais rica, mas o bálsamo mais salutar, que é na vida de Jesus, no seu exemplo de vida, na sua mensagem, nas suas obras, enfim, o espelho da prática das suas virtudes. É ali que nós temos o caminho para nós. Mas nós precisamos fazer um esforço para isso, gente. Um esforço nosso. E aí Leon Denis vai nos dizer que a gente precisa ser irmão. Sede irmãos, ajudai-vos, sustentai-vos em vossa marcha coletiva. Porque o futuro consiste, esse futuro espiritual que cada um está esperando conquistar, ele será alcançado sim, com um esforço muito grande de cada um de nós. Assim como a alma vem vindo aprendendo e se esforçando, nós chegaremos a um momento da nossa existência, nesse futuro espiritual, em que lá vamos estar reunidos todos em uma só família, verdadeira, sem ódios. Uma família verdadeira, aonde lá teremos o abrigo de inquietações, de necessidades e de males inumeráveis. Mas a gente precisa fazer por merecer. E o merecimento vem do esforço de cada um. Imaginemos o esforço da alma chegar até o ser consciente, esses 13,2 bilhões de anos, ou 7, que ela vem percorrendo. Aqui a gente chega entendendo de que precisa praticar isso na sua essência. Mesmo que não seja difícil, árduo, mas que pelo menos nos inquiete
se a gente já tem a consciência de fazer esse bem e não faz? Agradeço a vocês, falei desse livro que fala muito sobre isso, que está lá na frente, também trouxe alguns de minha autoria. Se estiver interessado, no intervalo a gente autografa. Então tá. Não é o epílogo? Com certeza não é. Nós estamos nesse contínuo de aprendizado, de aperfeiçoamento, e certamente cada um está ao seu turno, com as capacidades que tem, com o nível de despertar que já está, buscando o seu melhor, o seu bem-estar, o bem-estar dos seus, a paz, a saúde. A gente busca isso, mas tal está em nós. É o plantio constante que estamos fazendo ao longo das vidas para que a gente colha. Bom, gente, então muito obrigado por enquanto, depois a gente vai continuar.